Eu senti que algo aconteceu dentro do meu corpo físico nessa noite. Aleluia. E quando eu estava em casa, hoje foi uma manhã que a gente saiu para atender uma consagração ali no meu distrito, um coral. E depois eu fui para casa, recebi visita, tinha um aniversário na parte da tarde para ir, eu não consegui ir. E eu falava pro meu esposo que eu estava aguardando a direção de Deus para pregar nessa noite. Glória a Deus. A bispa já tinha nos convidado há um tempinho, né, bispa? E o Espírito Santo falava comigo a respeito de dependência. Glória a Deus. E ele ministrou tanto comigo essa semana. E nesse dia de sábado, o Senhor trouxe resposta desde a parte da manhã. Oh, glória. Eu comecei a ser ministrada por cura na parte da manhã. Deus é bom, Senhor. E eu recebi dentro desta casa de oração agora à noite 3 ministrações, algo tremendo da parte de Deus e cura. Aleluia. Irmãos, eu queria perguntar para o bispo, eu não sei se o bispo ou se alguma das irmãs, quando foi ministrar a oração comigo, usou algum óleo. Eu usei. O Senhor me começou a falar comigo a respeito desse óleo e começou a sentir. glória. Comecei a sentir um cheiro. Aleluia. Deus é bom. Eu não sei nem explicar na totalidade o que aconteceu. Mas quando eu baixei ali, bispo, e o Senhor falou que estava trazendo algo novo, quando eu baixei, era a presença de Deus. Aleluia. Eu senti que o Espírito Santo dizia para mim: levanta as mãos, eu te dei asas. O Espírito Santo falava comigo nessa noite: levanta as mãos, eu te dei asas para voar. E quando eu baixei, sabe qual foi a visão que Deus me deu? O rio. E o Senhor falando através do bispo: aleluia, Deus vai te dar algo novo que tu ainda não passou por essa experiência. E o Senhor falava comigo: levanta as mãos, eu te dei asas para voar. E o Espírito Santo seguiu ministrando e abriu aquele rio na minha frente. Quando ele abriu aquele rio, ele disse: mergulha. Mergulha nas águas do Espírito. Mergulha nas águas do Espírito de Deus. Eu estou há dias com o Espírito Santo ministrando algo dentro do meu coração. E eu estava tentando preparar uma palavra. E eu disse: Senhor, eu ainda não concluí esse estudo, Senhor. Não é para agora, mas o Espírito Santo ministra durante essa semana, durante esse dia, sobre o seu Espírito ao meu coração. E sabe o que eu entendi? Que era este momento antes da ministração que Deus ia fazer neste lugar. Aí eu disse assim: Deus, olha o que eu disse para Deus: precisa pregar ainda? Será que eu ainda preciso pregar nessa noite? Eu não sei se você conseguiu sentir o que a irmã Elisângela sentiu nessa noite. Eu ainda sinto a brisa, eu ainda sinto o toque, eu ainda sinto a presença dele no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em nós esta noite. Espírito Santo de Deus, tu és verdadeiro. Espírito Santo de Deus, tu és uma pessoa. Espírito Santo de Deus, tu intercede por nós nesta noite como gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, tu és amado. Espírito Santo de Deus, tu és este cheiro suave que liberou sobre as nossas vidas nesta noite. Eu estou muito feliz de estar nesta casa. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. E hoje foi para me desmontar mesmo, porque desde a manhã, sendo ministrada por cura e algo na profundidade, porque Deus usou pessoas nesta casa, nesta noite, para ministrar sobre a minha vida. E como é bom quando a gente chega em um lugar, em uma casa de oração, aonde a liderança, onde a família da fé tem sensibilidade no Espírito e não fica preocupado: não vou ministrar sobre ela, ela é pregadora, ela é cheia de Deus. Mas quem é que diz que pregador não precisa ser ministrado? Quem é que diz que pregador não precisa ser abraçado? Quem é que diz que pregador não quer ouvir Deus falar de pertinho com ele? Confirmar aquilo que a gente ora lá dentro de casa? Certo é que há momentos
está sobre as nossas vidas nessa noite. E ali no meu banco ainda disse: será que precisa eu pregar ainda, Jesus? Eu estava anestesiada. Quando a pastora me chamou aqui, era como se eu estivesse ali dormindo, sabe? Anestesiada. E outra coisa, outra situação, eu senti uma mão aqui dentro segurando o meu coração. Eu senti uma mão, eu sinto essa mão segurando o meu coração, que hoje foi liberada uma palavra de cura para o meu coração desde a manhã. Desde a parte da manhã. Eu sinto que o Senhor está fazendo uma cirurgia aqui dentro. Obrigado, Deus, por esta linda festa. Amém? Vou repartir uma palavra. Eu prometo que eu não vou hoje ir até às 11. O pastor nos dá liberdade. Ô amor, meu esposo abençoado lá, meu varão abençoado comigo. Ô amor. A minha filha, quando sai para ministrar junto comigo, ela chega em casa e ela começa a entregar a mãe dela. Ela disse: ao pai. Porque a mãe disse resumindo, acabava tudo. Mas aqui eu acho que eu não preciso resumir muito, porque o bispo, ele não quer resumo, ele disse: vou pregar até a meia-noite. Então à meia-noite a gente não precisa fazer resumo, a gente bota estudo. Mas estamos alegres, não vou ser muito cansativo hoje para os irmãos e para as irmãs. Mas o Espírito Santo falava comigo, o meu esposo, não tem preciso dizer que está de prova, porque os irmãos acreditam que a gente não vem a este lugar santo para inventar história. Mas o que eu posso falar para vocês é que Deus liberou um texto ao meu coração hoje. Porque eu pedi a direção de Deus para pregar neste evento hoje. E quando Ele liberou a palavra, que horas que eu sentei na mesa, amor? 7 horas da noite. Eu esperei até o último momento para Deus dizer o que Ele queria falar com a sua igreja hoje. Eu ia chegar aqui e eu digo: não, Senhor, eu vou pela tua direção. Vou chegar aqui, nem se eu botar o pé no público, Senhor, é assim que vai ser. Irmã, tem que se preparar. Mas sabe o que eu aprendi? Que nós precisamos nos preparar, buscar não somente quando nós vamos ministrar. Nós precisamos ter comunhão diária com Deus através da sua palavra. Como que Deus se revela a nós? Buscando na sua palavra. Essa semana eu chorava lendo a Bíblia dentro da minha casa, escutando Deus falar comigo, escutando a pessoa, o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Então o que eu quero dizer? Nós temos que ter essa leitura diária, nós temos que fazer o nosso devocional, temos que ter essa comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo te fará lembrar daquilo que você leu. Ou você está ministrando para alguém na rua, encontra uma pessoa, a pessoa começa a contar do seu problema, da sua situação, e daqui a pouquinho Deus te levanta como boca dele, você começa a pregar e começa a descer os versículos, aí depois você pensa: eu nem preparei nada disso. Aí o Espírito Santo vai te trazendo ao teu entendimento, vai soprando, e você vai sendo boca de Deus, porque o Espírito Santo começa a te lembrar daquilo que você leu, porque essa palavra ela é viva. E sabe o que acontece? Nós temos este hábito, este amor por ler a palavra. E aí quando Deus quer trazer algo, a gente já conhece um pouco dos textos, né? E hoje foi assim, às 7 horas, o Espírito Santo falou comigo, e um pouquinho antes ele soprou o nome. Ele disse: Josué. Josué. E eu louvo a Deus por esta oportunidade e te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Josué. No livro de Josué. Bispo, muito obrigado por nos receber, né? Tão seguidamente nessa casa. Espero que não enjoe os irmãos, né? Mas como é bom estar aqui neste lugar. Josué 1 e 9. Uma palavra bem conhecida. Josué 1 e 9. Eu vou esperar a igreja abrir a sua Bíblia e encontrar. Josué 1 e 9 diz assim a santa palavra de Deus: não te mandei eu? Vamos de novo? Não te mandei eu?
esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Aleluia. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O Espírito Santo, ele é tão lindo, e o Senhor, ele começou a trazer algo hoje. A hora que nós sentamos ali para fazer algumas anotações, e eu comecei a meditar nessa palavra, e quando a gente vai se aprofundando um pouco, a gente vai entendendo nessa palavra. Quando Moisés, ele, aleluia, morre, Deus vai e fala com Josué. Moisés morre. Agora Deus vem e se dirige a Josué, que era filho de Nun. E Josué era quem, irmã Elisângela? Ele era auxiliar de Moisés. Ele conviveu com Moisés, ele caminhou com Moisés. E agora Moisés morre. E Josué, filho de Nun, que era auxiliar de Moisés, Deus se dirige a ele com uma fala, com uma direção para a vida dele. E a gente vai aprender nessa palavra que Deus disse: olha, Josué, o meu servo Moisés, ele está morto. Agora, aleluia, pois você e todo esse povo se preparem. Glória a Deus. Ele está morto, mas agora você, meu filho, e todo esse povo se preparem. Meu Deus. Se preparem para quê? Para chorar, para prantear, para ficar desanimado. Aí Deus diz: não, vocês se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu jurei dar aos israelitas. Glória a Deus. Deus estava dizendo assim, ó, se prepare, tem algo novo. Eu ouvi nesta noite alguém, aleluia, falando pela boca de Deus, tem algo novo para esse tempo. Se prepare para sair do lugar de, aleluia, acomodação. Aleluia. Se prepare para receber o algo novo de Deus, o despertamento. Foi um momento difícil? Foi um momento de dor? Foi um momento de perda? Glória a Deus. Aonde eu vejo Josué, aleluia, que poderia estar naquele momento, que eu entendo que estava passando por um luto, por uma dor, por uma perda. A gente olha para a vida de Moisés. Moisés não era qualquer líder. Verdade. E agora Josué estava ali, né, descansadinho, não. Ele estava passando, o povo de Israel estava passando por uma perda. Mas Deus estava dizendo para eles naquele momento: é o momento de você se levantar dessa situação, dessa dor, dessas lágrimas, e avançar, Glória a Deus. e atravessar o Jordão. Porque tem uma promessa para vocês que está ali à frente. O Espírito Santo está dizendo para mim assim agora, irmãos, é assim, não é? Quando a gente perde alguém querido, parece que é como se amputasse uma parte da gente. É como se naquele momento retirasse algo de nós, a gente perdesse um pouco de força, a gente perdesse um pouco da alegria. Agora Deus está dizendo: olha, é um momento de dor, mas não é um momento de ficar parado. Não é um momento de ficar prostrado. Não é um momento de ficar apenas pranteando. Aleluia. E agora Deus dá essa direção para ele: olha, se prepara, pois te prepara. Aleluia. Deus diz: te prepara. Aleluia, porque eu quero que tu atravesse, que esse povo atravesse, que os israelitas atravessem esse Jordão. Aí Deus vem para cortar ele. Eu entendo Deus assim, é como se o Espírito Santo estivesse mostrando, sabe? Ele ali, tristinho, abatido. E Deus chega para levantar ele para essa obra, que é uma obra linda, maravilhosa.
Ninguém. Deus vai dizendo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Você contigo todos os dias. Aí Deus já chega para trazer um fortalecimento para o coração dele. Coisa linda, irmãos, que quando Deus nos chama, aleluia, o Senhor começa a se revelar e começa a dizer para nós, aleluia, o que Ele tem para a nossa vida. Aleluia, começa a abrir o nosso entendimento. Por quê? Porque quando Deus tem uma escolha na vida de alguém, ei, muitas coisas vão acontecer para que a gente não avance. Muitas coisas surreais, muita luta, muita prova, muita situação, irmãos. Aí Deus já chega ali para dar uma injeção de ânimo nele e disse, olha, ninguém conseguirá te resistir. Porque ele estava se achando pequeno naquele momento. Porque ele lembrava, aleluia, do seu líder, que era Moisés. E quem sabe ele olhava para si e dizia, mas eu sou tão pequeno. E Deus dizia, olha, ninguém conseguirá te resistir. E Deus ia falando, eu vou ser contigo todos os dias da tua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. E Deus disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Sabe, irmãos e irmãs, que eu fico pensando que Deus conhece o coração do ser humano. E quando eu olho para mim, essa semana eu dentro do meu banheiro falando com Deus, eu disse, Deus, tinha tanta gente melhor para o Senhor escolher. Tinha tanta gente melhor que eu para estar aqui nessa noite. Tinha tanta gente com mais sabedoria, para estar dirigindo uma palavra para a tua vida nessa noite. Mas o Senhor um dia falou comigo, aleluia, que estaria comigo todos os dias. E Deus vai se relacionando com o seu filho, com o seu servo, que naquela oportunidade eu entendo que ele estava se sentindo pequeno. Deus estava tentando ali formar algo nele, E Deus começa a liberar uma palavra no início, uma palavra de fortalecimento. E Deus vai falando com ele assim para ele, olha, seja forte, seja corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. E Deus vai falando, somente seja muito corajoso, meu filho. Somente seja muito corajoso e tenha cuidado de obedecer toda a lei. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que Ele ordenou. E Ele disse assim, olha, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E se tu fizer isso, tu vai ser bem sucedido por onde quer que tu andar. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, às vezes tem projetos, tem situações na vida da gente que a gente se frustra, ou não é verdade? Quantos de nós nesse ano já teve algumas situações na vida que a gente pensou assim, eu achei que eu estaria avançando, Eu já estaria num estágio novo, um estágio diferente. Mas aqui o Senhor traz uma direção para ele e disse, olha, aleluia, eu vou cumprir tudo aquilo que eu estou te falando, meu filho. Mas só que assim, observa a minha lei. Não te desvia da minha lei, da minha palavra, da minha ordenança. Não te desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Tu vais ser bem sucedido por onde quer que tu andar. Aí Deus diz para ele, não te cale, meu filho. Não deixe de falar as minhas palavras. Não te aparte da tua boca as palavras deste livro da lei. Medita nelas dia e noite, para que cumpra fielmente tudo que está aqui. Tudo que está escrito na minha palavra. E Deus afirma novamente para ele, porque os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E Deus segue falando com ele. E quando a gente começa a ler esse capítulo, irmãos, às vezes parece que tu não vai entender, porque parece que Deus começa a fazer uma repetição. E Deus começa a fazer uma repetição, mas não é que Deus está repetindo por repetir. Deus está afirmando na vida dele. Deus está formando algo na vida dele. Deus, aleluia, está ministrando algo na vida dele. E Deus vai falando tudo aquilo que ele precisa saber, aquilo que ele precisa entender. Não é como se Deus quisesse convencer, mas Deus precisava liberar algo
comigo esse negócio. Porque às vezes parece que falar uma vez não basta, né? Sabe quando Deus escolheu o Gideão foi lá, né? E o que ele fez? Tá, Senhor, então tá, eu vou lá cumprir. Não, eu vou fazer prova com Deus. Nós somos o tipo de cristãos, de crentes, né? Que às vezes Deus fala uma coisa e parece, não, peraí, isso é surreal. Isso é surreal, é comigo mesmo. Essa obra é comigo. Essa obra grande, irmãos, não era liderar uma igreja com 200 membros. Era uma nação. Aí ele olhou para ele e disse, mas é eu mesmo. Agora você entende porque Deus começa a insistir com ele. Faz assim, e faz assim, e seja forte, e seja corajoso. Não pasme, não te espante, não te apavore, obedeça, serei contigo, te prosperarei. Deus começa a dar direção, dizendo tudo o que ele tem que fazer, mas Deus diz para ele também tudo que Deus vai ser na vida dele, a forma que Deus vai ser com ele. Aí lá no 9, Deus olha mais uma vez e diz assim, olha, não fui eu que te ordenei? Pergunta. Aí Deus falou bastante coisa lá no início com ele, né? Aí daqui a pouquinho Deus chega lá no verso 9 e disse, não fui eu que te ordenei? Será que Deus me trouxe aqui para dizer a alguém para essa noite? Eu já falei contigo desde o início do ano. E eu cheguei aqui nessa noite para dizer, não fui eu que te ordenei a respeito daquilo que eu estou dizendo para você fazer nesse dia. Das coisas que eu estou dizendo para você crer. Da chamada que eu tenho na tua vida, do propósito que eu tenho na tua vida, do negócio que eu tenho com a tua casa, com a tua família. Não fui eu que te ordenei acerca desse negócio. Aí Deus fala. Aí daqui a pouquinho Deus vem, peraí. Não fui eu que te ordenei? Não foi eu, teu Senhor, que disse? Não fui eu, teu Senhor, que prometi? Acaso Deus falaria e não cumpriria? Acaso Deus prometeria algo para você e não faria? Aí Deus disse, não fui eu que te ordenei? É um momento que tu tem que ser forte. É um momento que tu tem que ser corajoso. Aí o Senhor vai falando com ele e disse, olha, não te apavora, não te desanima, porque o Senhor teu Deus vai ser contigo sim, por onde quer que tu andares. Aonde tu colocar a planta do teu pé. Quando a gente olha, irmãos, para essa passagem, a gente vai entender que Moisés, quem era Moisés, não é anjo? Para fazer um resumo, Moisés, ele era um dos principais nomes bíblicos. Quando a gente chega na igreja, na escola bíblica, irmãos, a gente vai aprender outras coisas profundas mais para frente. Mas se tem algo que a gente aprende já quando a gente chega na escola bíblica, é sobre Moisés e o Mar Vermelho. É ou não é? Chega naquela casa daquelas pessoas mais antigas e a gente às vezes encontra um quadro bíblico, não é só o quadro de Maria e de Jesus que tem, né? A gente às vezes chega na casa daqueles mais antigos e a gente olha assim, tem aquele quadro de Moisés com o cajado abrindo o Mar Vermelho. Então Moisés, ele é um dos principais autores bíblicos e ele é uma das principais figuras do Antigo Testamento. Moisés foi aquele que enfrentou o faraó. Moisés foi aquele que enfrentou aqueles deuses do Egito. Moisés foi aquele que fez o povo atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos. Que até hoje, quando a gente começa a meditar nessa palavra, parece que para contar essa história, né, irmãos, quando a gente se projeta para entender que negócio foi esse, a gente vê que foi algo assim, foi a própria mão de Deus. Foi a própria mão de Deus. Para atravessar o Mar Vermelho. Já parou para pensar? Atravessar o Mar Vermelho. Agora Deus está dizendo para ele, olha, tu vai atravessar o Jordão. Mas para aí. O povo estava apavorado, o povo estava desesperado. Deus havia libertado o povo lá do Egito, né? E o povo começou a se revoltar, irmãos, e estavam, né? Estava avançando
Faraó, seus carros, cavalos. E esses dias eu dizia bem assim para Deus em casa, quando eu me lembrei do povo. Sabe o que eles tinham para comer lá no Egito? Sabe o que eles comiam no Egito? Cebola e pepino. Oh, misericórdia. Eu fui no mercado e peguei pepino, eu digo, ai, pepino é bem sem gosto. Cebola para mim bem temperada, tem que se sentir manchada na comida, não posso nem encher. Aí cebola crua não desce não. Eu digo pro meu marido, eu boto cebola na comida, mas tem que se desmanchar lá com o molho, né, no meio de tudo lá. Não sou chata para comer não. Aí eu disse, meu Deus, o povo só tinha cebola para comer, só tinha pepino para comer. E ainda estava murmurando. Não teria melhor, tendência do nada. Deus estava prometendo coisas grandes, tremendas. Terra que manda leite e mel. Leite e mel. Oi, irmão, leite e mel é diferente de cebola e pepino. Leite e mel tem diferença para cebola e pepino. Terra boa, é claro que não tinha só leite e mel, terra que manava leite e mel. Quando eu vim para a igreja uns anos atrás, eu vi uma Bíblia com umas figuras, né? Figuras ilustradas, e eu aprendi que a terra prometida, irmãos, tinha assim, ó, frutas gigantes. Que os homens, para carregar os cachos de uva, tinha que ser de 2 em 2, eles atravessavam, né? Uma madeira, um pau, não sei como é que se chama lá, e atravessavam, porque era coisa tremenda, era coisa abundante que Deus tinha. E o povo estava lá murmurando, por que, irmã Elisângela? Porque agora vão morrer aqui, por que estão deixando lá a gente escravo? Mais de 400 anos, porque não deixou lá a gente comendo cebolinha e pepino. Eu cheguei aqui para dizer para você nesta noite, aleluia, para de reclamar. Para de olhar para trás. Para de sentir falta daquilo que não deu certo. Porque Deus não tem pepino e não tem cebola para você nesta noite. Aleluia, Deus tem terra que manda leite e mel para você. Agora, quando a gente olha para a palavra, estava ali Moisés, um dos principais autores bíblicos, um dos grandes homens do Antigo Testamento, que enfrentou o Egito, o povo murmurando, e a gente sabe que eles atravessaram o mar. Não vou entrar muito nessa parte, mas a gente sabe que eles atravessaram o mar, estavam murmurando, e Deus disse, mas tu tem algo na mão, Moisés, tu tem. Tu tem. Ou Deus vai te chamar para passar vergonha, varinha de condão. Não, tu tem cajado. Tu tem autoridade. Não é mágica, não é varinha de condão. Desculpa a expressão, não é esses desenhos bobagos aí que tu deixa teus filhos ver muitas vezes. O meu filhinho está lá, Mateuzinho, 8 anos, e ele disse, mãe, eu quero poder, mas eu quero poder daqueles super-heróis, né? E eu digo, quer poder, meu filho, dobra teu gênio e lê a Bíblia. Tu quer poder, dobra teu gênio e lê a Bíblia, tu vai ter poder, tu vai voar na unção de Deus. Aí quero poder, quero voar, quero, né? Voa no Espírito. Voa na presença de Deus. Tu vai ser o super-herói mais poderoso dessa terra. Para de enganar essas crianças aí, meu Deus. É Papai Noel. Papai Noel. Presente do Papai Noel. Eu digo, não sei como é que eu fui tão bobinha, irmãos. A mãe conseguia enganar nós. A mãe não enganava. Não era maldade que ela aprendeu assim. Às vezes a pessoa, né, vai lá e ensina conforme. Ah, tem criança aqui, misericórdia. Eu acho que as irmãs ensinaram, não sei, né? Mas vamos embora. Vamos ser fiel no que eu comecei a falar. Eu vou terminar. E a gente era meio bobinha, porque daqui a pouquinho a mãe conseguia enganar nós, botar uns presentes lá quando você ia pra noite, chegar, saía contando pro bairro inteiro que Papai Noel tinha passado. Aí hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, as vizinhas deviam olhar pra nós e dizer, mas que criança meia bobagem. Criança meia bobagem. Irmão, mas era uma alegria para Papai Noel. Criança meia bobagem. E os meus filhos, desde que nasceram, eu digo, não, eles não vão passar por essa frustração. Eu digo, imagina, papai e mamãe trabalham o ano todo. Eu sou dona de casa, mas meu esposo trabalha o ano todo. Paga o preço lá para nós e Deus abençoe. Honra a família, né, marido? Eu digo para ele, trabalho dignifica um ano. Olha, foi muito digno, sempre trabalhando. Sempre trabalhando, sempre fazendo meu papel e eu amo
ela não é, marido. Me ajuda aí. E aí, o negócio do Papai Noel é que, ai, Papai Noel, faz cartinha, Papai Noel. E eu digo, e o Papai do céu olhando essa palhaçada toda aqui embaixo. Meu Deus. Não dá pra gente entrar muito, mas quando puder, faz um estudo pra você ver o significado do Papai Noel. Não dá pra entrar muito, não. Mas eu digo, teu pai trabalha o ano inteiro, a tua mãe trabalha o ano inteiro, passa por batalhas lá fora, guerras tremendas, para no final do ano o Papai Noel levar toda a fama. Quem é que deu trabalho pro teu papai? Quem é que deu saúde pro teu papai? Quem é que dá o décimo, né? Quem é que dá o décimo que chega a dar um brilho nos olhos, né, marido? Ei, mais uma rendinha, Mas o tal do Papai Noel leva toda a fama. Eu digo, não, aqui dentro da minha casa quem vai levar a fama é Papai do céu. O presente quem é Papai do céu. Meu filho, mãe, eu quero ganhar tal, pede pro Papai do céu. Dobra teu joelho e pede pro Papai do céu. Quer fazer cartinha, faz cartinha pro Papai do céu. O negócio é esse, meu Deus. Vai falando. Vamos obedecer. Não te odeiem, eu quero prosperar, quer ser abençoado. Vai pela lei, vai pela palavra. E Deus vai prosperar a tua casa, a tua vida, o teu caminho. Mas vamos mais adiante. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Moisés foi esse homem grande, lutou contra os deuses do Egito, fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Ali no Antigo Testamento, quando a gente fala de libertação, qual é a passagem que cita o Mar Vermelho? Moisés libertando o povo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente vê a cruz de Cristo. Aí a gente olha para a palavra, a gente vê que quando Moisés levantava a mão era vitória, era bênção, a mão de Moisés era poderosa. E a gente vai meditando na palavra. Moisés, ele tinha uma tenda, e essa tenda ali entrava, quando ele entrava ali para Deus, entrava uma fumaça, uma glória, a presença de Deus, e Deus falava com ele na intimidade face a face. Glória a Deus, Senhor. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. A fumaça, a glória de Deus. E eu senti essa fumaça aqui hoje. Glória a Deus. Eu senti que hoje tinha pessoas na intimidade com Deus, bispo. Oh, bispo. Oh, bispo, eu senti intimidade, bispo. Eu senti comprometimento dessa obra com as pessoas deste lugar. Que coisa linda quando a gente vê isso, a igreja prospera. A igreja prospera, a igreja avança. E Moisés também, numa das oportunidades, quando Deus disse que ia destruir o povo, Moisés, ele faz uma oração a Deus e Deus não destrói, Deus ouve ele. Que intimidade é essa? Ó, vou destruir esse povo aí, tá murmurando demais, não reclamando não. Oh Deus, né? Então ele era um homem que tinha intimidade. Aí Josué agora pensa assim, tá, eu vou ter que substituir esse aí é um dos melhores. E eu vou ter que substituir. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que Deus começou lá no início dizendo para ele todo esse fortalecimento que Deus estava dando para a vida dele? Se esforça, tem comando, ser corajoso. Assim. Porque olha, Deus tinha que convencer ele assim, olha, tu é o cara que agora vai entrar no lugar do cara. Tu é o homem que vai assumir o lugar do homem. É que nem eu digo para vocês, eu disse, né? Um dia eu fui viajar, eu fui para o interior, pregar numa cidade interior, eu não lembro o nome. E quando eu cheguei naquela cidade, primeiro que Deus fez uma coisa maravilhosa. Quando eu fui para, acho que Passo Fundo, né, amor? Que eu fui pregar no congresso. Eu tenho muita saudade das minhas crianças. Eu acabo o culto de noite, domingo à noite, quando a gente está em Porto Alegre, em meia hora, 40 minutos, uma hora a gente está em casa. E quando é no interior, quando é em uma viagem, e a gente não pode chegar rapidinho. Mas quando eu vou de bola, se tiver ônibus na madrugada, me importa, porque de manhã eu quero estar em casa com as crianças. Passo Fundo 2 horas da manhã, estou me despedindo dos irmãos, estou embarcando para Porto Alegre 6 horas, já estou na rodoviária, 7 horas já estou abraçando as crianças. E um dia Deus me levou para uma cidade interior, eu digo, ai Deus, é longe para ir de ônibus, eu vou, sabe? Esse aqui, Senhor, me chamou para essa obra, não sou covarde, não, vamos lá, vamos glorificar o teu nome, vamos pregar a tua palavra, eu amo pregar. Ainda mais quando me dá uma hora e meia. Ainda mais quando nos dá um tempo assim, né? E aí
disse, ai Deus, como eu queria vir no domingo de noite, como eu queria no domingo de noite estar em casa. Não digo no domingo de noite, mas na segunda, na madrugada, né? E daqui a pouquinho a irmã me liga, irmã, tem uma bênção para ti. Tem um casal aí de Porto Alegre que vai, só arruma uma cadeirinha para tua bebê, que eu levei minha bebê. Arruma uma cadeirinha porque elas vão te pegar na frente de casa e tu volta no domingo de noite. Deus conhece ou não conhece meu coração? Irmã, acho que eu estou pedindo para Deus avião. Tu acha que eu estou pedindo avião? Tu acha que eu estou pedindo hotel? Eu estou pedindo Jesus para me faz chegar mais rápido em casa. Oh, eu amo a minha família, irmãos, eu amo. Às vezes minhas criancinhas estão bagunçando, sabe? Estão agitadas, sabe? A gente até dá você calma aí, povo. Mas quando eu vejo todo mundo dormindo, tudo anjo. Lá em casa, quando dorme, todo mundo vira anjo. Eu fico vendo a auréola mais bonita, mais grande, tudo vira anjo. O marido também vira anjo. O anjão cuidando dos anjinhos. Criou-me uma bênção, irmãos. Criou-me uma bênção na minha vida. E aí, pra gente voltar pra palavra, e aí me convidaram para pregar no interior, e os irmãos colocaram um carro para me levar, para me trazer. E a gente foi, que era uma maravilha, e a irmã vamos parar na estrada fazer um lanchinho. Aí pagou o lanchinho para todo. Ai, que chiqueza. Ai, irmão, às vezes Deus dá umas mimadas na gente, que eu digo, não dá para acostumar, Jesus. Não dá. Uma missionária contou uma história para nós uma vez, que foi viajar, e aí levou uma amiga dela pro hotel. É bom a gente viajar acompanhado, né? E aí daqui a pouquinho ela levou uma amiga dela pro hotel. E aí chegou no hotel, né? Aquele hotel chique, né? Aí daqui a pouquinho aquela amiga dela desceu lá para onde o café da manhã servido, se eu não me engano, até as 10 da manhã, 10, 11 horas, né? E a amiga chegou lá e começou a fazer o que? Quer mamão, mas acabou o mamão. Como é que não tem mamão? E ela disse, irmã, não tem nem isso para comer em casa. Vem pro hotel para ser minha companheira com tudo pago. Tinha tanta coisa para comer, mas faltou mamão, a mulher estava reclamando mamão. Às vezes não tem nem pouco margarina para comer de manhã. Aí quando sai para fora quer ser exigente. E eu tomei isso para minha vida. Eu digo, Deus, quando o Senhor me levar, quando o Senhor me honrar, se tiver um copo d'água para me abençoar, já está de bom grado. Que negócio é esse de começar bem humilde? Aí começa humilde. Ai, irmãos, entende? Começa bem humilde assim. Ai, Senhor, eu vou esse aqui e tal. Daqui a pouquinho quer dizer o que tu quer. Assim não dá, irmãos. Assim não dá, irmãos. Jesus diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu sou humilde. Aprende de mim, aprende do Senhor. É claro que quando Deus quer honrar, recebe a honra de Deus. Mas para de ser exigente. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cuidar de ti. E aí ela disse assim, irmã, nunca mais levei aquela serva comigo. Foi a primeira e última vez. Vai comer mamão na tua casa. E aí nessa viagem que eu vim para voltar para a palavra, fui nessa viagem, botaram o carro na frente da minha porta, né? Eu, mala, tá? Minhas crianças, minhas duas meninas, eu era que tinha minha bebê. E quando a gente chegou na cidade, onde é que nós fomos recebidas? Na casa do pastor presidente. Meu Deus. Pensa numa mesa de café colonial. Ai, irmãos, eu me senti assim, ó. Como é que eu vou dar a expressão para vocês? É como se eu olhasse e disse, Jesus, que isso, Jesus? Que negócio é esse? Eu não estou acostumada com isso, Jesus. Mas tinha que manter a postura. Eu não sou serva de Deus, sou missionária, então eu ando. Mas lá por dentro eu estava dizendo, Jesus, minha vontade é de chorar, Senhor, eu vou passar por isso. Nunca passei por isso, Jesus. Às vezes chegava na casa até do irmão antes do culto, às vezes quando era 11, a gente ia mais um pouquinho, sentava ali, um cafezinho, um pãozinho, uma mortadela, tá tudo legal. Tá tudo legal, Jesus. Aí tu ser hospedada na casa do pastor presidente, ou melhor, eu fui recebida na cidade quando eu cheguei na casa do pastor presidente, daquele campo que eu ia pregar, aquela mesa colonial, café colonial. A gente foi se arrumar para eu ir pregar no culto da noite. E acabou o culto da noite, aí eu fui ser hospedada na casa do vice-presidente. Irmão, mas pensa no quarto para me receber. Pensa na esposa do pastor, do vice-presidente, que ela não parou um minuto.
Não parou um minuto desde que nós chegamos lá. E era banquete, 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 banquete. E aí a gente tinha que se arrumar para ir para cá, para ir para os cultos. E a minha menina estava cada na mesa. E a pastora perguntando: quer mais uma torradinha? Ai, quero. E eu olhava assim: filha, tem que se arrumar para ir para o culto. Ai, quero mais uma torradinha, estava gostando. A minha bebê dormia até o meio-dia. Eu chegava e dizia: ó, me perdoe essas missionariazinhas aí, né? Que querem dormir até o meio-dia. E eu dizia pro meu marido: aleluia, Deus é bom, Deus ele cuida da gente assim de uma forma tão especial. Sabe que Deus ele... Ai, irmãos, a gente não sabe nem expressar o que Deus faz. Porque eu olho pra mim e eu disse isso como eu disse essa semana dentro do banheiro: Deus, tinha tanta gente para te escolher. Tinha e tem tanta gente melhor do que eu. Glória a Deus. Mas o Senhor ele cuida de nós, ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Para nós voltar para a palavra, para correr um pouquinho. Então Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. E Josué vai pensar agora: olha, é esse que eu tenho que substituir. Ele é um dos melhores. Aleluia, Senhor. E quando a gente olha para o livro de Josué, igreja, é um livro de guerras. Quando a gente olha para o livro de Josué, é um livro de lutas. Aleluia. Se não bastasse ali, aleluia, substituir agora, ele teria que enfrentar guerras. Ele teria que enfrentar pedregulhos. E quando a gente olha para essa palavra, aleluia, é lá no final só que ele vai encontrar um pouquinho de descanso. A pressão era grande na cabeça de Josué. Não era algo pequenininho. Agora tu entende porque Deus se apresentou. Mais uma vez eu vou falar. Tu entende como Deus se apresentou lá no início para dar todo aquele fortalecimento? Porque quando começa a ler essa palavra, irmão, Deus só podia dizer assim para ele: olha, vai que eu vou ser contigo, eu te tomo pela mão direita, eu te ajudo, não tem. Mas Deus ele fala muito com Josué. Ele fortalece muito o coração de Josué. Aleluia. E agora quando a gente começa a meditar nessa palavra, a gente vai entender que a gente foi chamado por Deus. Agora me dirigindo à igreja, nós fomos chamados por Deus para assumir responsabilidades grandes. Deus não nos chama para pouca coisa, pastor. A gente tem que entender que Deus te chamou, para você que está aqui nesta noite entender: Deus não me chamou para pouca coisa. Deus me chamou para assumir responsabilidades grandes. Sabe por quê? Porque Deus olha para mim nesta noite e olha para você e Ele vê o quê? Expectativa. Glória a Deus. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. E Ele conheceu o coração de Josué. Deus olhou para ele e disse: é em ti que eu vou colocar a minha expectativa. É em ti que eu vou investir coisas grandes. Mesmo você não acreditando. Mesmo você, quem sabe, lá no fundo dizendo: ah, Senhor, eu era do colégio, sabe, eu não sabia nem falar. Microfone, tu acha que quando eu comecei a vir para a igreja eu segurava o microfone tão lindamente? Não segurava, eu tremia demais. Hoje, se deixar, eu prego e levo o microfone para casa ainda. De tanta intimidade, de tanto amor que eu peguei com, esse negócio aqui. Então Deus, Ele se revela para ele de uma forma onde Deus vai nos fazer entender que Deus quer nos usar da mesma forma que usou a Josué. Deus está dizendo: eu quero que você entenda que você tem responsabilidades. Deus confia e confiou coisas grandes nas suas mãos, mulher. Confiou coisas grandes na tua mão, jovem, homem que está aqui nesta noite. Deus nos deu responsabilidades grandes. E quando Ele olha para nós, aleluia, o que Ele vê? Aleluia. Ele vê que a gente tem algo que a gente pode se doar para a obra, para o seu reino, que a gente pode fazer a diferença. Ele vê que muitas vezes a gente diz: ai, Senhor, mas eu sou tão pequeno. E Deus diz: não tem problema, é assim que eu quero, porque grande sou eu na tua vida. Grande é a obra que eu quero realizar através da tua vida. Eu não falava, eu era tímida. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso. Lembra das palavras de Jesus? Ele diz assim: olha, se tu crer, tu só precisa crer que Deus te chamou. Jesus disse: se tu crer, tu fará obras maiores. Ô Josué, tu só precisa crer que eu te chamei. Se tu crer, tu vai fazer as mesmas obras que Moisés fez. A gente precisa crer.
E sabe que às vezes eu fico pensando, Deus, as pessoas precisam entender o que o Senhor está falando. O Espírito Santo tem falado com a sua igreja. Tem ou não tem, pastor? Tem falado com a sua igreja. É verdade. O Espírito Santo fala com a sua igreja. O Espírito Santo dirige a sua igreja. Ele fortalece, ele dá direção para a sua igreja. Mas muitas vezes a gente chega dentro de casa e em vez de a gente, aleluia, começar a viver aquilo que o Senhor ministrou em nós, aquilo que o Senhor dirigiu para nós, a gente se olha, né? As lutas, as provações, as coisas que vem no dia a dia, a gente tende a mirrar, a diminuir, a não querer avançar e dizer, ai Senhor, mas Deus, será que é mesmo? Por que eu estou passando por tudo isso? Me tirou lá da prova lá do Egito, Senhor, agora eu vou morrer aqui na frente desse mar. Em crente tem que saber que a gente vai caminhar, aleluia, de batalha em batalha, provação em provação, mas com Cristo a gente também caminha de glória em glória, de vitória em vitória. Josué sabia que ele ia passar por todas essas guerras, essas batalhas, esses pedregulhos, não! Mas Deus estava afirmando para ele lá no início, quando eu te chamei, eu te falei o que eu faria na tua vida. E te dei uma direção. Olha para a minha lei, fica na minha direção, obedece, vive a minha palavra, vou te abençoar, vou te honrar, e vou ser contigo todos os dias da tua vida. Para a gente se encaminhar para o final, Deus é tão maravilhoso. E ele disse, eu preciso, Josué, que você leve essa obra para frente, Josué, que você ajude o povo. Deus está dizendo para você nesta noite, eu preciso, igreja, que vocês levem essa obra para frente. Não é só o pastor, não é só a pastora, é a igreja. Eu preciso que vocês ajudem a levar essa obra para frente. Eu preciso que vocês levem aquela obra lá dentro da casa de vocês. Sabe aquela obra que eu já comecei? Eu preciso que vocês levem aquela obra a sério e levem aquela obra para frente. Que vocês não desistam daquele povo que Deus deu para vocês cuidar lá dentro da casa. Que vocês não desistam. Aleluia, Deus deu autoridade para vocês sobre a vida dos filhos. Que vocês não desistam dessa obra. Que vocês não desistam daquele ministério. O Senhor está dizendo para nós esta noite, nós precisamos ganhar almas para Deus. Nós precisamos ajudar pessoas. Nós precisamos passar por esse Jordão. Nós precisamos atravessar esse Jordão. Será que você tem fé hoje para crer que Deus falou com Moisés e Moisés tinha autoridade e ele passou pelo Mar Vermelho? Josué entendeu que Deus tinha para ele. Aleluia, ele carregou a autoridade, a obediência de Deus na sua vida e ele atravessou o Jordão. Aí ele está dizendo, e agora é com você. Vamos atravessar esse rio nessa noite? Deus me mostrou o rio ali na visão. Vamos mergulhar esse rio? Vamos atravessar esse rio? Você lembra do que eu falei? Eu já repeti, eu vou falar acho que a terceira vez. O que Deus falou para Josué? Eu serei contigo todos os dias, com rio sem rio, com prova sem prova, com adversidade sem adversidade, com problema sem problema. Josué, ele conhecia o Senhor, ele era um homem de fé. Ele sabia, ele acreditava que Deus ia fazer maravilhas. Numa oportunidade, eu não vou lembrar a referência, mas ele diz assim, ó, vamos se santificar? Vamos? Vamos se santificar, sabe por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente quer que Deus faça maravilhas, mas não quer se santificar amanhã. Ó, irmãos, eu não tenho nada contra primícias, eu amo, já fiz, vou fazer, mas às vezes a gente deixa para consagrar Deus só no início do ano. Sabe que tem uma palavra que diz consagre, né? Consagre ao Senhor e os teus planos serão feitos. Irmã, a consagração é o ano inteiro. Aí o ano inteiro come que nem. Essa expressão de dizer que come que nem condenado, entendeu? Porque tá comendo nem condenado. Porque o condenado à morte lá, ele tem o direito, né, a fazer o seu pedido, o seu desejo, para comer qualquer coisa. Ele pode escolher o que ele quiser comer. Aí, meu Deus, eu numa situação dessa não tinha nem fome. Mas tem condenado que come como se não houvesse amanhã.
Mas vocês estão entendendo esse negócio? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente quer que Deus faça. Eu vou consagrar o meu início de ano. Não, consagra o ano inteiro. Antes de virar o ano, tu está com a bênção, tu está com a vitória. Sabe? Já está contando o testemunho desse mar que tu atravessou, desses problemas que tu venceu, dessas batalhas que tu triunfou sobre elas. Por quê? Porque você é forte? Não. Porque o teu Deus te fez promessa e te carregou do início até o final do ano. Foi contigo, te tirou da humilhação, te tirou da aprovação, te honrou. Eu disse hoje para Deus, semana da consagração, eu não quero encerrar o ano contando, aleluia, derrota. Essa coisa de, não quero encerrar o ano contando derrota. Eu tive muitos natais que eu passei, que eu fazia retrospectiva, eu ficava tão pesado, eu chorava, eu não entendia o que eu... Aí eu lembrava do ano, lembrava das dificuldades, lembrava das provações, lembrava das coisas boas, lembrava das coisas ruins. E parece que as coisas ruins, às vezes, davam um peso bem maior. Tantos planos que a gente fez, fiz plano de emagrecer. Eu fiz plano de emagrecer esse ano. Emagrecer nada. Eu vou contar um segredo, tá? Mesmo que não pareça. Emagreci 7 quilos. Foi muito? Não. Dá pra ver a diferença? Eu vejo. Mas assim, fiz plano de emagrecer 20, 30, emagreci 7. Mas eu estava ministrando com uma irmã essa semana que está na mesma batalha dos quilos que eu disse, não, vamos olhar para o lado positivo. Pensa assim comigo, Senhor, eu não cheguei aonde eu queria, mas também não estou no mesmo lugar. Não cheguei ainda onde eu queria, mas eu já não estou no mesmo lugar. Não estou no mesmo lugar. Eu começo a fazer exercício dentro de casa, de vocês andar para caminhar com a criancinha, quando vê, tá todo mundo deitado. Tá bebê deitada no chão, e tô fazendo apoio de chinelo, tô fazendo ginástica dentro de casa. E eu digo meu marido, não dá, amor. Coloquei o simulador de caminhada para dentro de casa, né, mas eu tive bicicleta, tudo, né? Botei simulador de caminhada para dentro de casa. Daqui a pouquinho minhas crianças pegaram o travesseiro, botaram ali, começaram a fazer balanço. Vamos avançar e vamos concluir? Josué conhecia o Senhor, ele era um homem de fé. Ele sabia, ele acreditava que Deus era poderoso para fazer maravilhas. Então, Josué, ele confiava em Deus. E as maiores lições que Josué nos deixa, sabe qual é? Que a gente tem que aprender a confiar em Deus e parar de tentar fazer do nosso jeito. Josué, ele poderia dar um jeitinho e tudo, ele disse não. A gente tem que aprender a confiar de verdade. A gente tem que aprender a confiar de verdade e parar de fazer do nosso jeito. Quanto jeitinho eu já quis dar lá quando meu esposo não era crente, né, marido? Já quis dar jeitinho, já quis dar paulada. Já quis dizer, não, acorda. Não é do meu jeito. Aquele que te fez a promessa, ele é fiel. Então ele vai nos ensinando isso. A gente vê através da vida dele que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele tem muitas qualidades. Ele foi um homem viril, ele foi um homem corajoso, foi forte, foi prudente. Cada situação que ele passava, ele buscava a orientação de Deus. E como a gente precisa buscar a orientação de Deus nos dias de hoje. Ele se manteve puro. Ele não se contaminou com as coisas que não eram, aleluia, recomendadas por Deus. Ele alinhava os seus pensamentos. Ele não queria pensamentos negativos. Ué, irmão, vai espiar a terra. Vem 300 de lá, só falando com as minhas palavras. Vem um monte de lá apavorado. Não dá. É terra de gigante. Dá pra... E eles veio lá cheios de expectativa, né? Aí tu entende porque Deus escolheu esse homem. Esse homem, ele tinha uma visão, aleluia, que contemplava coisas grandes. Ele tinha visão de fé. Ele não tinha pensamentos negativos. E eu tenho uma coisa comigo, irmãs, eu tenho uma fé para crer assim, mas não vai dar. Vai dar. Tudo que eu vou fazer dentro de casa, o meu marido sabe, né, marido? Eu gosto muito de arrumar tudo dentro de casa. Eu aprendi com meu pai, então eu faço tudo. Eu sou dona de casa, mas também faço qualquer negócio. E no início, quando a gente casou, não sei se ele vai lembrar, eu comprei um roupeiro. E demorou acho que 3 dias para vir um montador. Roupeiro de 6 quartos. Eu digo, não espero mais, eu vou montar esse roupeiro. Montei. Nunca tinha montado roupeiro na vida. Nunca tinha montado.
Deus te dá sabedoria, mano. Às vezes você tá, ai, eu esperando o marido, ai, tá demorando, ai. Faz tudo! Tem coisa que dá pra fazer, não tudo, viu? Que dá pra dividir as responsabilidades. Que a gente tá lá fazendo tudo, depois não faz nada. Quer fazer tudo também? Mas eu entendi uma coisa, que Deus me deu essa sabedoria. Às vezes eu digo pro marido, quem deu a sabedoria foi Deus. Às vezes vai abrir uma coisa, tá dura demais, eu só faço uma oração, ajuda assim, eu e eu ensinei isso pra ele, tudo que tu for fazer, marido, amor, faz uma oração. Antes de fazer qualquer coisa, faz uma oração, busca a direção de Deus. E ele está vivendo experiências tremendas com Deus. Então eu sou meio metida que eu sei fazer tudo. Eu sei montar peça, eu sei instalar cano, eu sei montar pia, eu sei fazer tudo. Agora eu estou mais acomodadinha que o bem né? O bem está fazendo lá e é uma bênção. Mas eu era metida, eu sei fazer tudo. Então ele tinha essas qualidades. Então ele não tinha esses pensamentos negativos, sabe? Ele era do tipo de homem que dizia, vai dar. Ah, mas aquele caminho está difícil, vamos avançar. Ah, mas aquele... vamos. Ele pegou aquela visão de Moisés, ele tinha as suas qualidades, ele era um servo fiel. Ele era um exemplo para encorajar as pessoas da sua época. Ele era um exemplo para encorajar os jovens. Ele era líder, aleluia, com sinceridade, temor e amor. E hoje os líderes falaram isso aqui. O que a pastora falou? O amor. Deus falou sobre o amor. O que está faltando para acontecer milagre? O que está faltando? O amor. Crer. Glória a Deus. Fé. Fé. Olha o que eu anotei aqui. Ao longo da sua vida ele expressou a sua fé profunda e sincera em Deus. E o resultado, o Senhor trouxe recompensa, liderança, comando sobre o povo de Israel, coragem. Deus falou diretamente com ele, falando no seu coração, e tudo aquilo que Deus falou no seu coração foi evidenciado. Para concluir, ele era um homem temente a Deus. Ele era um soldado incansável. Sabe o que é soldado? Eu já falei para vocês o que é soldado. Definição de soldado: é membro ativo e fiel de um grupo.